Guerreiros e guerreiras, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Essencial Preparatório, ao Revisaço. E hoje trataremos a disciplina de Direito Administrativo. Selecionei os principais temas. Claro, não é possível ver todos os assuntos previstos para a matéria de Direito Administrativo em uma aula. Contudo, trouxe aqueles assuntos essenciais que você não pode ir para a prova sem ter conhecimento pleno. Então, sem mais delongas, vamos tratar hoje de direito administrativo, origem e conceito, fontes do direito administrativo, princípios do direito administrativo. Trataremos também de poderes administrativos, atos administrativos, licitações, responsabilidade civil do Estado e, por fim, mas não menos importante, improbidade administrativa. Na tela, maestro. Pessoal, como que surge o direito administrativo, como a gente conhece hoje, como um ramo autônomo? A gente tem que entender como que surge para a gente compreender todos os demais assuntos. Perfeito? Então, antes do conceito, nós vamos tratar da origem. E a origem aconteceu lá na França em 1873, no famoso caso Blanco. E ele foi um divisor de águas do direito administrativo. Foi a partir desse julgamento que se consolidou a ideia de que a administração pública deve ser regida por regras especiais, diferentes daquelas regras aplicadas aos cidadãos comuns, regidas pelo direito civil. Em 1871, uma menina menor de idade, de nome Agnes Blanco, foi atropelada por um vagão da Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco. Sim, naquela época o Estado trabalhava com essa questão do tabaco. Hoje em dia a gente sabe que esse não é um serviço estatal, mas naquela época, na França, em 1871, o Estado realizava a manufatura do tabaco, lá na cidade de Bordeaux, na França. E essa menina Agnes Blanco, ela foi atropelada e ela teve sua perna amputada por um vagão dessa Companhia Nacional de Manufatura, que era um serviço prestado pelo Estado. E nesse caso, seu pai, Jean Blanco, processou o Estado francês buscando indenização pelos danos causados pelos funcionários dessa estatal. E havia uma grande dúvida nessa época. Quem que deveria julgar esse caso? O Tribunal Comum, aplicando as leis do Código Civil, que são aquelas regras entre particulares, ou os tribunais administrativos, os chamados Conselhos de Estado, que argumentavam que o Estado não poderia ser julgado como um cidadão comum nos tribunais comuns, porque ele agia em nome do interesse público. E aí esse caso foi para o Tribunal de Conflitos, como se fosse um tribunal recursal da época. E esse tribunal decidiu que a responsabilidade civil do Estado deve ser julgada pelo Tribunal Administrativo. Ou seja, aquele caso foi um divisor de águas, que o Estado ele não seria mais julgado pelas regras do Código Civil da época. Ele seria julgado pelos tribunais administrativos, tendo em vista que o Estado não estava em uma situação de igualdade com o particular. Por isso que esse caso foi emblemático e é um caso que fez com que o direito administrativo fosse tratado como um ramo autônomo, diferente do ramo do direito civil, daquela responsabilização entre os particulares. Ok? E agora vamos ao conceito de direito administrativo. Direito administrativo é um ramo autônomo do direito que surgiu na França. E é um conjunto de regras e princípios que regulamenta as entidades, os órgãos públicos e seus agentes que exercem a função administrativa e buscam sempre o interesse público. Lembrando, direito administrativo não há um código específico, mas há algumas leis, inclusive a Constituição Federal, que são regras de direito administrativo e são o ponto de partida da administração pública. E nós temos as fontes do direito administrativo, são 6 principais fontes. A primeira delas, a Constituição Federal, aquele filtro axiológico de todo o nosso ordenamento jurídico, é a principal e primordial fonte do direito administrativo. Abaixo da Constituição, mas não menos importante, nós temos as leis. São algumas leis esparsas, contudo, são fontes também do direito administrativo. Temos também a doutrina, que são aqueles estudiosos do direito administrativo que trazem entendimentos que podem, inclusive, influenciar a interpretação e até mesmo a confecção da lei. Temos também a jurisprudência,
que são aquelas decisões reiteradas de tribunais superiores sobre casos concretos que são levados ao conhecimento desses tribunais para eles dizerem, entre aspas, o direito, ou seja, que eles resolvam esses conflitos. Por exemplo, STF e STJ são fontes do direito administrativo na medida em que proferem decisões que afetam casos envolvendo administração pública, particulares ou órgãos da administração pública. Temos também os costumes, desde que não sejam contrários à lei. Se a sua prova te perguntar lá do CFO dia 18, costumes são fontes do direito administrativo? Sim, claro que são, mas desde que eles não sejam contrários à legislação, à lei. Lei em sentido amplo, aí abarcado todo o ordenamento jurídico. Por fim, precedentes administrativos, que são regras extraídas de decisões anteriores da própria administração, que devem ser observadas em situações futuras semelhantes para garantir a isonomia e a segurança jurídica. Exemplificando, eu sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e ingressei com uma ação administrativa, via administrativa, solicitando que a administração pública, a Polícia Militar de Minas Gerais, pague para mim adicional de periculosidade. Olha, administração pública, por conta disso, eu acho que é devido a mim o pagamento da periculosidade. A administração pública vai dar uma decisão e fala assim: Cipriano, realmente você tem razão e a partir de agora eu vou te pagar periculosidade de 30% ao mês. E beleza, e eu vou recebendo essa periculosidade e eventualmente as outras pessoas, os outros militares, sabendo dessa situação, também ingressam com essa solicitação de forma administrativa. Ô, Polícia Militar, eu também quero receber esse adicional de periculosidade por causa disso, os mesmos fundamentos. A administração pública vai lá assim: não, vocês não têm direito. Conflito. Ia ficar totalmente conflitante, quebrando a isonomia e a segurança jurídica. Por isso que os precedentes administrativos são fontes primordiais do direito administrativo. Passado isso, nós vamos falar agora de princípios do direito administrativo. Se subdividem em duas espécies: princípios expressos e princípios implícitos. Expressos são aqueles princípios, pessoal, que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, aquele mnemônio que você já gravou, o famoso LIMP, que inclusive já foi cobrado em prova oral do CFO PMMG. Primeiro, legalidade. Estabelece que a administração pública só atua quando a lei determinar que ela atue. É a subordinação à lei. É a lei em sentido amplo, ou seja, todo o ordenamento jurídico, inclusive até princípios implícitos da Constituição, devem ser observados. Uma observação importante, pessoal: o princípio da legalidade para a administração pública ele se difere com a legalidade do particular, que está lá esculpida no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Tenho certeza que você já leu mais de 100 vezes esse artigo 5º. Então, preste bem atenção. Legalidade para a administração pública diz que a administração só atua quando a lei determinar que ela atue. Agora, o particular não. Ele pode fazer tudo desde que a lei não o proíba. Ok? Próximo, impessoalidade. Principais autores do direito administrativo enxergam esse princípio da impessoalidade, que inclusive é o mais cobrado, em 3 vertentes. Primeira delas, finalidade. Sempre deve ter o ato administrativo, a vontade da administração, que é emanada por meio do ato administrativo, ela deve sempre buscar como finalidade o interesse público. Segunda vertente é a isonomia. A administração deve tratar todos de forma igual, caso não existam situações de desigualdade. Claro que isso não é absoluto. A gente sabe que a administração pública às vezes trata alguns particulares de forma diferenciada, mas justamente para colocá-los em pé de igualdade. A gente vê isso nos concursos públicos. Se a gente tem vagas para PCD, cotas raciais, é justamente a administração pública fazendo valer a sua isonomia. Ok? Por fim, a terceira vertente do princípio da impessoalidade é a proibição da promoção pessoal. Exemplo, o prefeito de um município vai lá, constrói uma ponte e começa a espalhar pela cidade faixas e faixas dizendo, a cara dele dizendo: eu que fiz essa ponte, se promovendo pessoalmente. Não, ele não está fazendo isso por ele mesmo, ele está fazendo isso porque é uma obrigação dele buscar sempre o interesse público. Ele não pode se promover em cima disso. Por isso que, se cair na sua prova algo relacionado a um prefeito, promoção pessoal, cara do prefeito, que já foi cobrado,
Isso viola o princípio da impessoalidade na sua terceira vertente da proibição da promoção pessoal. Ok? Moralidade. O agente público ele deve atuar de forma moral, proba, ética e com boa fé. Publicidade. Em regra, a atuação da administração deve ser públicas e acessíveis a todas as pessoas. Lembrando, há exceções previstas em lei, há exceções também jurisprudenciais, mas a regra é a publicidade e a exceção é a não publicidade dos atos administrativos e de tudo aquilo que envolve a administração pública. E por fim, princípio explícito da eficiência. Ele não nasceu na Constituição de 88, ele foi inserido com a emenda constitucional 19 lá em 1998, e ele garante que o agente público deve atuar sempre de forma eficiente com rendimento funcional. Se na sua prova tiver escrito lá atuação pública gerencial ou administração pública gerencial ou administração pública voltada para resultados, que é essa administração pública atual, lembre-se sempre que está sendo tratado na questão do princípio da eficiência. Atuação ou administração pública gerencial ou de resultados, estamos falando, lembre-se, opa, aqui tem alguma coisa a ver com eficiência. Não se esqueçam. Passados os princípios explícitos esculpidos aí no capítulo 37 da Constituição Federal, vamos passar aos princípios implícitos. Temos primeiro que a doutrina denomina de pedras de toque do direito administrativo. São dois princípios. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o segundo, a pedra de toque, princípio da indisponibilidade do interesse público. Primeiro deles, vamos lá, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Lembra lá na origem que a gente entendeu que a administração pública era diferente do particular e essa relação não poderia ser tratada do mesmo jeito que seria tratado em relação entre particulares do direito civil? Então, isso aí tem a ver com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E, com base nesse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a administração recebe algumas prerrogativas. Exemplo, ela tem um poder de polícia lá, ela pode simplesmente emitir uma ordem, fazer uma atuação, a vigilância sanitária vai lá, interdita o restaurante, interdita o açougue, ela pode desapropriar a sua propriedade privada, desde que isso seja utilizado nos casos previstos em lei ou eventualmente para o interesse público. Ela desapropria sua casa para construir uma escola, para passar uma rodovia. Isso é plenamente possível, porque o interesse público está sempre acima do interesse do particular. Questões de prova. Os interesses eles não podem ser semelhantes? Pode, às vezes, e acontece do interesse público ser o mesmo interesse privado. Claro que a gente sabe que os interesses privados são vários, mas pode acontecer do interesse público ser similar ao interesse privado. Mas sempre o interesse público está acima do interesse privado e por isso a administração pública recebe algumas prerrogativas, que são aqueles poderes da administração pública, poderes administrativos. Segunda pedra de toque, segundo princípio da indisponibilidade do interesse público. Sempre a administração deve buscar o interesse público sem abrir mão. A administração pública não pode abrir mão dos seus interesses em prol de um particular, de forma alguma. Então, por exemplo, se a administração pública quer comprar essa caneta aqui, eu vou comprar essa aqui porque ela é mais bonita do que essa, e porque eu quero. Não, peraí. A gente tem que entender por que a administração pública deve comprar essa caneta e não essa. E por isso, a gente vai observar sempre o interesse público, realizar licitação, etc. e tal, mas a gente não pode abrir mão do interesse público, nunca em se tratando de direito administrativo. Princípio da autotutela, também muito cobrado. A administração pública pode controlar seus próprios atos, seja anulando ou revogando seus próprios atos que foram eventualmente emanados. E princípio da proporcionalidade, que é uma atuação da administração pública sem excessos. E a doutrina subdivide esse princípio em 3 subprincípios. Quais são eles? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação analisa se aquela medida adotada consegue levar à finalidade pretendida. Imagine que um prefeito emite um decreto lá proibindo que os bares da cidade lá de Boa Esperança abram após as 20 horas para combater a gravidez na adolescência. Isso não tem nada a ver. Ele pode fechar o bar, que isso não vai influenciar
nessa finalidade que ele queria. Ou seja, não há uma adequação entre o ato administrativo emanado e aquilo que ele busca como finalidade. Ok? Necessidade. Preciso adotar sempre aquela medida menos excessiva. Exemplo, o agente de fiscalização vai numa empresa e fala assim, empresa, você está poluindo aqui o rio, coloca um filtro aí na sua produção, ou então eu vou interditar a sua empresa. Poxa vida, ele foi lá, o empresário, e colocou o filtro. Há necessidade de interditar de cara a empresa? Claro, em alguns casos graves pode até ser que seja, mas naquele caso não havia. Então, vamos entender que a necessidade é sempre a adoção daquela medida menos gravosa, menos excessiva. E por fim, proporcionalidade em sentido estrito, a ponderação do ônus e o bônus em um caso concreto. Perfeito? E por fim, em princípios implícitos, eu quero que você leve também o princípio da razoabilidade, que significa uma atuação da administração sem excessos. Então, passados os princípios, vamos tratar agora dos poderes administrativos. Joga na tela, maestro. Ferramentas conferidas à administração pública para garantir a execução adequada de suas funções administrativas. Então vamos voltar lá naquele primeiro princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Se a administração pública está num patamar mais elevado, ela precisa de alguns poderes para impor a sua vontade ao particular que com ela tem algum tipo de relação, seja uma relação especial, como os agentes públicos, seja uma relação geral. Mas, antes de adentrarmos nos poderes propriamente ditos, eu quero que vocês tenham em mente que o poder pode ser abusado. E nós temos duas espécies de abuso de poder. Então, abuso de poder é gênero, e dentro do abuso de poder nós temos duas espécies, o excesso de poder e o desvio de poder. Excesso de poder é uma atuação do agente público com vício de competência, e o desvio de poder é uma atuação com vício na finalidade, é um desvio de finalidade. Vamos exemplificar aqui para ficar claro para você, futuro cadete da Polícia Militar de Minas Gerais. Em breve seremos colegas aí de profissão. Excesso de poder é uma atuação com vício na competência. Exemplo, eu sou agente público da vigilância sanitária. E eu vou lá e vejo um carro ali, quando eu estou trabalhando, vejo um carro estacionado numa vaga de deficiente. E vou lá e faço um auto de infração de trânsito para aquele cidadão que está com seu veículo estacionado no local errado. Eu agi com excesso de poder. Eu sou agente de vigilância sanitária. Eu não tenho competência para lavrar um auto de infração de trânsito. Então eu agi com, primeiramente, abuso de poder na espécie excesso de poder. Agora, desvio de poder é uma atuação com vício na finalidade. Exemplo, eu sou agente da vigilância sanitária, vou lá no açougue, na rua X, e vou lá e interdito aquele açougue, porque, segundo o meu auto lá, ele estava descumprindo as normas sanitárias. Só que, na verdade, eu estava ajudando uma prima minha que também abriu um açougue naquela mesma rua e estava perdendo clientes para esse outro açougue. Eu falei, prima, pode deixar que eu vou lá e vou resolver isso aqui para você. Eu vou lá e interdito aquele açougue, eu posso fazer isso, ou seja, eu tenho competência para fazer isso, contudo a minha finalidade foi desviada, porque eu não queria simplesmente fazer com que o interesse público fosse válido naquela ocasião, porque o estabelecimento estava descumprindo normas sanitárias. Não, eu fiz a interdição do estabelecimento porque eu queria beneficiar a minha prima que havia aberto um açougue naquela mesma rua, ok? Vamos agora a poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado, a atuação do agente público não possui nenhuma liberdade, ou seja, todos os elementos estão previstos em lei. Quando você vai tirar a carteira, você passa lá pelaquela primeira prova teórica lá de marcar o xizinho, passou nela. Você vai para a prova faz o psicotécnico e o exame médico, passou nesse, você vai fazer aquele teste de rua, né? O teste prático. Se você for aprovado nesses três, legislação, né? Exame de legislação, médico e psicotécnico, e for aprovado no exame de rua, a administração pública é obrigada a emitir seu CNH, você cumpriu os requisitos.
Ah, mas você tem isso, você tem... Não interessa, você cumpriu os requisitos e não há margem para a administração pública negar esse que é um direito seu. Diferentemente do poder discricionário, em que há uma margem de liberdade para o agente público na sua atuação. É a margem para analisar, lembre-se sempre, grave isso, conveniência e oportunidade. Basicamente, tudo que diz respeito à autorização, a administração pública tem essa discricionalidade. Exemplo, numa determinada comunidade, vou citar um exemplo aqui de Belo Horizonte, Morro das Pedras. Eles foram fazer uma rua de lazer nessa comunidade e eles solicitaram à prefeitura que fosse autorizado o fechamento daquela via para eles fazerem uma rua de lazer para as crianças. Contudo, a prefeitura já havia autorizado essa rua de lazer em momento pretérito, só que deu um problema. Teve baile funk, teve indivíduos presos portando arma de fogo em via pública e também indivíduos presos por tráfico de drogas. E a Polícia Militar fez essa comunicação formal à prefeitura. E ela falou assim, não, agora eu já autorizei da última vez, aconteceu isso, isso e isso. Agora eu não vou autorizar, porque eu tenho conveniência e oportunidade para dizer não a você particular. Perfeito? Essas são as diferenças. Temos também o poder hierárquico, que é a prerrogativa conferida à administração para escalonar funções, criando relações de hierarquia e subordinação dentro de uma mesma pessoa jurídica. Poder disciplinar agora, pessoal, é a prerrogativa conferida à administração para apurar irregularidades e aplicar sanções a pessoas que possuem uma relação especial com o Estado. Particular, relação geral. Relação especial é o meu caso. Eu sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, eu sou um agente público, sou um servidor público, então eu tenho uma relação especial com o Estado. Perfeito? Diferente do particular, que tem uma relação geral com o Estado de Minas Gerais. Ok? Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública para editar atos gerais e abstratos para fiel execução de lei. Exemplo básico, claro, é o decreto. E por fim, mas não menos importante, na verdade mais importante, nós temos o poder de polícia. Previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, tem lá o conceito de poder de polícia. O que é o poder de polícia? É a prerrogativa conferida à administração para condicionar e limitar atividades de particulares e até mesmo aplicar sanção em virtude de uma relação geral com o Estado. Lembrando, relação especial, eu, que sou servidor público, tenho uma relação especial com o Estado. Relação geral é particular, comum, que está ali na rua, sem nenhum tipo de relação especial, como eventualmente servidores públicos têm. Atenção! Tanto no poder disciplinar como no poder de polícia, a aplicação de sanção. Igual eu já falei e repito. No entanto, poder disciplinar, relação especial. Eu tenho um vínculo com a administração pública, então é uma relação especial. E poder de polícia, relação geral. Lembrando, poder de polícia difere de polícia corporação. Não tem nada a ver poder de polícia com polícia militar de Minas Gerais, polícia civil, polícia militar, polícia federal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente também não pode confundir poder de polícia com polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa é o que você será em breve, oficial da Polícia Militar. E polícia judiciária é polícia civil. Perfeito? Características do poder de polícia. São 3. Discricionalidade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Discricionalidade é a regra. Então, determinado órgão vai fazer uma blitz de trânsito, ele pode escolher onde que ele vai colocar blitz, onde que ele não vai colocar blitz. Coercibilidade. A administração pública impõe o poder de polícia sem se preocupar com a vontade do particular. Eu vou aplicar uma multa de trânsito, eu não quero saber o que o particular está achando, se ele está achando certo, se ele está achando errado. Eu vou aplicar independentemente do que ele acha. Então, isso é a coercibilidade. E, por fim, a autoexecutoriedade. A administração, ela executa o ato de poder de polícia independentemente do poder judiciário. Então, quando eu faço uma multa lá de trânsito, eu não preciso de autorização. Ô, juiz, aqui, você me autoriza a aplicar? Não, o poder de polícia, ele tem um atributo, uma característica da autoexecutoriedade. Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos maiores doutrinadores de direito administrativo, ele subdivide a autoexecutoriedade em 2. Em executoriedade, que é a possibilidade da administração pública se utilizar de meios diretos de coerção, sempre aparece se houver previsão em lei ou situação de emergência. E temos a exigibilidade, que é a utilização de meios indiretos de coerção, por exemplo, na multa de trânsito. Dentro também de poder de polícia, eu acho que agora é o tema dentro de poder de polícia
mais cobrado em provas e que vocês devem ter a maior atenção possível. Ciclo de polícia. Nós temos 4 etapas. Primeiro, a ordem de polícia ou legislação. É a edição de atos gerais e abstratos que condicionam e limitam as atividades do particular. Segundo, consentimento. É a necessidade e concordância da administração para que o particular possa exercer determinada atividade. Terceiro, fiscalização. É quando a administração pública irá fiscalizar se o particular cumpre as ordens de polícia e se ele tem consentimento. E por fim, é a sanção. E é a aplicação de penalidade quando há o descumprimento de alguma determinação do poder de polícia. Agora, um dos principais temas que já tiveram várias e várias mudanças, e essas mudanças nasceram aqui em Minas Gerais, mais especificamente aqui em Belo Horizonte, com a questão da BH Trans, que é a companhia, né, que cuida da questão de trânsito aqui no município de Belo Horizonte. Em regra, quem exerce o poder de polícia são as pessoas jurídicas de direito público. E houve uma discussão se as pessoas jurídicas de direito privado poderiam exercer o poder de polícia. O que ficou decidido? Ordem de polícia, que significa criação de leis e normas que restringem direitos. Ela pode ser delegada? Não, é indelegável, ou seja, é exclusiva do ente político ou do legislativo. Consentimento, que é a anuência prévia, exemplo, emissão de licenças, alvarás, autorizações. Pode ser delegada? Pode. Isso aí nunca houve nenhuma divergência na doutrina. Fiscalização também não há divergência na doutrina, que é o que? A verificação do cumprimento das normas. Sim, é delegado e amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência. Sanção de polícia. Aplicação de penalidade, ou seja, multa de trânsito. É possível delegação? Segundo o STF, decisão recente, é possível sim, desde que preenchidos alguns requisitos. Não é qualquer entidade privada que pode exercer o poder de polícia sancionatório. E o STF estabeleceu alguns critérios rígidos para que essa delegação seja constitucional. Antes, o STJ tinha dito que não, sanção é indelegável. Contudo, esse entendimento foi mutado, foi transformado ao longo do tempo, e o STF decidiu, nesse caso da BH Trans, que sim, pode, mas não é qualquer entidade privada. E ele estabeleceu critérios rígidos para que essa delegação seja constitucional. Quais são esses critérios? São 5. Previsão em lei. A delegação deve ser feita obrigatoriamente por meio de norma formal específica. Segundo, integrante da administração indireta. A entidade deve ser uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, empresa pública, sociedade de economia mista, mas que integre o Estado. Capital majoritariamente público. O controle acionário deve ser do Estado. Terceiro requisito. Quarto requisito, serviço público exclusivo. A entidade deve prestar serviço público de atuação própria do Estado. E, por fim, regime não concorrencial. A empresa não pode atuar no mercado em competição com empresa privada. Exemplo, a BH Trans pode aplicar a multa de trânsito porque ela não tem concorrentes na gestão do trânsito do município de Belo Horizonte. Então, é isso que ficou decidido pelo STF. 5 requisitos. Prestem bem atenção, levem para sua prova, porque se cair poder de polícia, deve cair isso aqui. Já está bem delineado pelo STF, então tem força normativa. Então, quais são os requisitos? Previsão em lei, integrante da administração indireta, capital majoritariamente público, serviço público exclusivo e regime não concorrencial. Leve para a sua prova. Então, essa delegação, né, do poder de polícia passou por essa mudança histórica e significativa, né, na jurisprudência brasileira, e atualmente o entendimento segue essa tese que eu apresentei para vocês, fixadas no tema 532 do STF, se você tiver curiosidade. E a grande novidade aqui, como eu disse, ao contrário do que se defendia anteriormente, a fase de sanção agora pode ser delegada a entidades privadas da administração indireta sob certas condições que eu acabei de falar com vocês, que são essas 5 aí. Previsão em lei, deve integrar a administração indireta, capital majoritariamente público, serviço público exclusivo e regime não concorrencial. Perfeito? Pessoal, além disso, por que a jurisprudência
mudou, porque o STF entendeu que, nesse caso específico da BH Trans e tem efeito erga omnes, ficaria muito difícil se a BH Trans não pudesse aplicar multas, aplicar sanções. Inclusive, na gestão do trânsito, não seria viável que um órgão dessa magnitude não tivesse o poder sancionatório. Imagine, ô meu amigo, aqui, para seu carro aqui, olha, agora não é meu contramão mais. Não, eu não vou fazer nada não, seu guardinha de trânsito. Você não pode me multar. Então, nesse caso, o Supremo decidiu dessa forma. Leve os 5 requisitos, ok? Atos administrativos, nosso próximo tema. Pessoal, o que são atos administrativos? São manifestações unilaterais da administração pública, direta ou indireta, e de seus delegatários no exercício da função administrativa. Requisitos ou elementos do ato administrativo, aquele mnemônico, COFIFOMOB, que todo mundo está cansado de saber. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá. Competência é o limite de atribuição de um órgão público e seus agentes públicos. Há sempre a previsão em lei trazendo a competência de um órgão ou um agente público. Finalidade é o que se busca com a edição do ato administrativo. Forma é a exteriorização do ato. A regra é a forma escrita. A lei pode trazer outras formas de ato administrativo, por exemplo, o semáforo lá que tem as cores, mas, via de regra, o ato administrativo é de forma escrita. Motivo é a situação de fato ou de direito que levou à edição daquele ato administrativo. Então, a administração pública vai emitir um ato administrativo, mas ela teve um motivo, aquilo que gerou a edição desse ato administrativo. Lembrando, motivo e motivação são coisas diferentes. A motivação é a exteriorização do motivo. Perfeito? Bizu de prova também, bem lembrado aqui, acabei de lembrar, bizu de prova. A falta de motivação, ela traz um efeito na forma. Então, se eventualmente na sua prova falar assim, tá sem motivação no ato administrativo, qual o defeito que é? É o defeito no motivo? Não, é o defeito na forma do ato administrativo, ok? Dentro disso, nós temos também a teoria dos motivos determinantes. Se o motivo apresentado daquele ato ele não existe ou ele é inválido, o ato administrativo como um todo ele deve ser invalidado. O motivo pode estar previsto em lei. Exemplo, demissão em caso de corrupção. Mas há também atos administrativos com uma margem de liberdade na escolha do motivo. Exemplo, exoneração em cargo sem comissão. Aqueles assessores lá do juiz podem ser demitidos sem que haja nenhuma consequência. Ok? E por fim, objeto é a alteração imediata causada pelo ato administrativo. Exemplo, a demissão do servidor é o objeto. Ele demitiu ele perdeu aquele vínculo com a administração pública. Perfeito? E agora trataremos dos atributos do ato administrativo. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é não confundam atributo do ato administrativo, certo? Com os requisitos e elementos. Requisitos e elementos, COFIFOMOB. Atributos do ato administrativo são 4. Olha o bizu aí na sua tela. PAT. Presunção de legitimidade e veracidade. O ato administrativo, quando ele é editado, ele presume-se legítimo e verdadeiro, ou seja, foi editado de acordo com a lei e é verdadeiro. Claro que há uma relativização, é uma presunção iuris tantum, admite-se prova em contrário, mas ele nasce presumidamente legítimo e verdadeiro. Segundo atributo, imperatividade. É parecido com a coercibilidade do poder de polícia. Em regra, a administração pública ela impõe um ato administrativo sem se preocupar com a vontade do particular. Autoexecutoriedade é o terceiro atributo. A administração executa seus atos sem precisar do judiciário. Lembre-se que é a mesma autoexecutoriedade que a gente tratou anteriormente. E por fim, tipicidade, em que todo ato administrativo deve estar previsto em lei. E isso decorre lá daquele primeiro princípio da legalidade que se difere da legalidade para o particular, que está lá esculpido no inciso 2, inciso 2 do artigo 5º da Magna Carta. Pessoal, sobre atributos do ato administrativo, era isso. Vamos agora para o nosso próximo tema, licitações. O pessoal tem muito medo desse tema, mas vocês vão ver aqui que a nova lei de licitações facilitou muita coisa, ficou bem mais fluida a lei
E pode ter certeza, vai ter uma questão de direito administrativo na sua prova do dia 18 de janeiro. Quem ficou com preguiça, quem ficou com medo, quem ficou com receio de ler a lei de licitações, vai perder uma questão. Pode ter certeza. E, pessoal, vamos lá tratar então de licitações. A licitação é um procedimento administrativo por meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato que melhor atenda o interesse público. A licitação é um procedimento administrativo formal que tem como fundamento justamente o artigo 37 da Constituição Federal, por meio do qual a administração justamente seleciona a proposta mais vantajosa para ela. E trata-se de um instrumento essencial para a gestão dos recursos públicos, garantindo que as contratações atendam ao interesse coletivo com isonomia e eficiência. Imagine se a administração pública pudesse fazer o que ela quisesse com o dinheiro dela. Eu quero comprar garrafas d'água para os servidores públicos, que eu vou comprar a que eu achei mais bonita. Nossa, eu gostei dessa garrafa aqui, então eu vou comprar ela. Por quê? Porque ela é bonita. Mas ela é mais cara. Não interessa, mas eu, como gestor público, eu vou escolher ela porque para mim é a melhor, mais bonita e mais eficiente. Não, peraí. Você não pode fazer isso. A gente tem que utilizar um procedimento específico que é a licitação. E ela, vamos dizer assim, reúne todos aqueles princípios administrativos implícitos, expressos, justamente para garantir, mais uma vez, o interesse público. Quando você entende que o direito administrativo busca sempre o interesse público, você vai entender por que existe a licitação. Você não pode simplesmente adquirir coisas a seu bel prazer. Você precisa de um procedimento formal, com regras, para que a administração pública, ao final, na hora de homologar aquela licitação, ela esteja consubstanciando o interesse público, sempre à frente do interesse privado. Perfeito? Entendido isso, vamos para os objetivos fundamentais do processo licitatório. Lembre-se sempre dos verbos, né? O artigo 11 da nova lei de licitações, todo o processo licitatório é orientado por finalidades claras e de alta relevância para a atuação estatal. E os objetivos centrais são, tá lá, no artigo 11, depois dá uma lida. Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. A vantagem não se limita mais ao menor preço, como era anteriormente. A lei exige uma análise ampla, que inclui a avaliação do ciclo de vida do objeto, considerando custos de aquisição, manutenção, utilização, descarte. A administração vai comprar um carro, aí compra um carro lá elétrico que depois, na hora de vender depois por meio de um leilão, ninguém vai querer comprar aquilo. E aí, vale a pena? Talvez valha, talvez não valha. Então, tudo isso está consubstanciado também nessa nova lei de licitações. Segundo objetivo fundamental, garantir o tratamento isonômico entre os licitantes e a justa competição. O procedimento deve ser aberto à mais ampla participação de interessados, vedando-se a criação de barreiras ou exigências que restringam indevidamente a competitividade. Então, a licitação é justamente isso. Todo mundo pode. A administração quer o maior número de pessoas, de empresas, oferecendo produtos, oferecendo serviços, para que ela, com essa gama de oferta, escolha, pense aquela mais vantajosa para ela. Perfeito? Terceiro objetivo é evitar contratações com sobrepreço, com preços inexequíveis e com superfaturamento na execução dos contratos. É fundamental diferenciar esses conceitos, né? Primeiro, sobrepreço, conforme o artigo 6º da nova lei de licitações, corresponde à fixação do valor global ou unitário superior aos preços de mercado, ou seja, um valor excessivo antes mesmo da contratação. Preços inexequíveis são propostos com valores tão baixos que se mostram insuficientes para cobrir os custos do objeto, tornando a execução do contrato inviável. Cara, não, administração pública, vou te vender 100 carros aí, de luxo, SUVs, você me paga 100 mil reais aqui que eu vou te entregar os carros. Peraí, não existe isso, não tem como.
esse prestador aí, esse licitante, oferecer isso para a administração pública. E por fim, nós temos o superfaturamento, que caracteriza como dano ao erário na execução do contrato. Decorre de medições fraudulentas, alterações de qualidade ou um recebimento antecipado, por exemplo, de um produto. Ah, vou comprar uma caneta, cada caneta R$200. Vai, peraí, não existe isso. E por fim, o quarto e último objetivo fundamental previsto na nova lei de licitações é incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. A licitação também é um instrumento de fomento a políticas públicas, promovendo práticas alinhadas à sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e estímulo à inovação. Então, senhores, esses são os objetivos. Lembre-se sempre do verbo: assegurar, garantir, incentivar, evitar. Então, prestem bem atenção para isso. E objetivos fundamentais é justamente isso. É o espírito da lei de licitação, é isso. Quando a memória falar, lembre-se disso. Pô, vai assegurar a proposta mais apta a gerar o resultado? Beleza. Vai evitar a contratação com sobrepeso, sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento? Opa, top. E, por fim, vai incentivar o desenvolvimento nacional? Então, beleza. Então, estamos no caminho certo da questão. Lembre-se desses objetivos. Se desviar da curva, sair desses objetivos, já acende aquela luz que pode estar errada, aquela assertiva. Princípios essenciais da nova lei de licitações. Os princípios, né, são a base interpretativa, como eu disse anteriormente, e são um tópico de cobrança recorrente em concursos públicos, né? A nova lei de licitações, ela positivou, ou seja, tornou expresso diversos princípios que antes eram encontrados apenas na doutrina e na jurisprudência, conferindo uma maior segurança jurídica, clareza, né, aos agentes públicos e aos intérpretes, inclusive até mesmo aos licitantes, aos empresários. Temos a legalidade e a impessoalidade, que são a base. Temos a isonomia, publicidade, transparência, a gente já tratou. Agora também nós temos a segregação, princípios específicos da lei de licitações. Nós temos vários, como a segregação de funções, para evitar a concentração de poder e reduzir risco de fraude e erros. As funções chaves do processo licitatório devem ser atribuídas a agentes públicos distintos. Por exemplo, eu estou numa fase da licitação ali, eu não posso pegar todas as fases, coloco um outro agente público ali justamente para não haver aquele conluio, aquela combinação entre os agentes públicos para fraudar aquele processo. Próximo princípio, vinculação ao edital e julgamento objetivo. O edital é a lei interna da licitação. Tanto a administração quanto os licitantes estão estritamente vinculados a essas regras. O julgamento das propostas, ele sempre se baseia exclusivamente em critérios objetivos e previamente definidos. A gente tem que saber a regra do jogo, afastando qualquer juízo, digamos assim, subjetivo de quem for julgar aquela proposta, aquela licitação, ok? Segurança jurídica manifesta, né, na dimensão objetiva, que preza pela estabilidade do ordenamento jurídico, evitando mudanças inesperadas na interpretação, e a subjetiva, que protege a confiança legítima dos cidadãos nos atos da administração pública, em especial na licitação. Princípio da eficiência, nós já tratamos dele. Princípio da competitividade. A lei busca ativamente ampliar a disputa, proibindo a inclusão de cláusulas restritivas no edital que possam afastar potenciais interessados. O que acontece? Quando você está diante de uma competitividade, é o que eu falei antes. A administração pública, ela não quer simplesmente comprar caneta só desse fornecedor aqui, ó, só da BIC. Ela quer que vários e vários licitantes entrem nesse jogo, nesse processo licitatório, para que ele pense aquela que for melhor de acordo com os critérios e objetivos para a administração pública. Então, por isso que a administração pública, ela deve sempre fomentar a competitividade entre as empresas, né, e os prestadores de serviço. Passado a questão dos princípios, nós vamos para as modalidades de licitação, um ponto de atenção para você, futuro oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa foi uma das maiores mudanças em relação à antiga Lei 8666 de 93. Pode ter até alguém aí que tenha estudado anteriormente por essa lei. A escolha agora da modalidade se baseia, nessa nova lei de licitações, na natureza do objeto.
e não mais no valor, como era na 8666. E essa alteração de paradigma, ela visa adequar o procedimento às particularidades do que se pretende adquirir, tornando o processo mais eficiente. Antes era mais com base no valor. Ah, isso é caro, é isso é mais barato, é aquilo. Não, mas peraí. Tem coisas que, por mais que seja mais barata, talvez aquela outra modalidade era mais viável. Então, a nova lei de licitações alterou isso com relação àquela antiga lei 8666 e agora isso é positivado nela. A escolha da modalidade não é mais do preço, do valor, mas de acordo com o objeto, né, a ser contratado, seja serviço ou adquirido pela administração pública. Ok? Vamos lá, as modalidades. Primeira dela, pregão. É uma modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. E o critério de julgamento pode ser de menor preço ou maior desconto. Concorrência, modalidade utilizada para bens e serviços especiais e para obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Aplica-se a objetos mais complexos, que não se enquadram como comuns. Concurso, modalidade para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O critério de julgamento é o de melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. E o vencedor recebe o prêmio ou remuneração. Leilão, modalidade destinada à aquisição de bens públicos, móveis ou imóveis, de qualquer natureza, para quem oferecer o maior lance. Leilão, só lembrar, maior lance. E agora uma grande inovação da nova lei de licitações, que é a modalidade denominada diálogo competitivo. É uma modalidade voltada para contratações complexas que envolvam inovação tecnológica ou técnica, ou quando a administração não consegue definir com precisão a solução para a sua necessidade, precisando dialogar com o mercado para desenvolver alternativas. Então, vou comprar uma inovação tecnológica, um aparelho que ele capta ligações telefônicas à distância, então ele tem que dialogar com os fornecedores para que eles entendam a administração pública. O que você precisa? Não, preciso de um aparelho que ele capte ambientalmente conversas para me ajudar na persecução penal, no inquérito policial. Então eu preciso desse aparelho. O seu resolve, o seu não. Então ela faz esse diálogo com os licitantes. Observações importantes aqui sobre as modalidades, pessoal. Pregão. A nova lei pacificou uma antiga controvérsia e agora permite expressamente o uso do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia. Por exemplo, manutenção predial pode ser feita por pregão. Isso amplia, né, o alcance da modalidade mais séria da administração pública. O que acontecia antes? O pessoal queria fazer pregão de tudo, só que a lei atravancava a utilização do pregão, que é uma modalidade de licitação muito rápida. Vai lá, rapidinho, você consegue resolver com o pregão. E agora a nova lei de licitações, ela aduziu o quê? Agora, várias outras coisas que anteriormente não poderiam ser feitas com pregão, agora é bem possível, ok? Em relação à concorrência, além da sua aplicação principal, né, a concorrência também pode ser utilizada para a formação do sistema de registros de preços, o que era vedado na lei anterior. Então, essas duas observações, pregão, que pode ser utilizado agora para a contratação de serviço comum de engenharia, e a concorrência para a formação do sistema de registro de preços, pode ser que venha na sua prova de engenheiro, porque são observações relevantes sobre essas novas modalidades, além, claro, do diálogo competitivo, que não era previsto na lei anterior. Perfeito? Vamos agora para os critérios de julgamento na lei de licitações. O critério de julgamento é a regra que definirá quem vai ser o vencedor da licitação. Está previsto lá no artigo 33 da nova lei e estabelece os seguintes critérios. Primeiro critério, menor preço, mais tradicional, mais comum, que o pessoal mais conhece, vence quem tem o menor valor. Próximo, maior desconto, vence quem oferecer o maior percentual de desconto sobre um valor de referência, e valor de referência que foi dado pela própria administração pública. Próximo critério, melhor técnica ou conteúdo artístico, utilizado sempre no concurso, focado mais na qualidade daquele trabalho. Técnica e preço, analisa tanto a qualidade técnica da proposta quanto o seu valor financeiro. Temos também o maior lance,
que é aplicado exclusivamente, né, no leilão, quem der o maior lance leva. E também temos o próximo critério, que é o maior retorno econômico, que ele é utilizado em contratos de eficiência, nos quais a remuneração do contratado é um percentual da economia que ele gera para aquela administração pública, ou seja, vai gerar um maior retorno ou uma maior economia para a administração pública com a escolha daquela proposta ali, naquele caso concreto. Perfeito? Passados os critérios de julgamento, nós vamos tratar das fases do procedimento licitatório. Então vamos lá, senhores, fases do procedimento do processo licitatório. A licitação tem algumas fases, elas estão previstas lá no artigo 17 da nova lei de licitações. Não é simplesmente, tem 5 licitantes aqui, vou escolher um, não. Toda a administração pública e seus agentes têm que perpassar por essas fases para que se chegue àquela proposta mais vantajosa. Um ponto de atenção para vocês aqui, que vão fazer a prova no dia 18 de janeiro, que agora a inversão de fases é regra geral. Na antiga legislação, na 8666, ela era uma exceção do pregão. Agora, em qualquer modalidade, ou seja, todas as modalidades, primeiro ocorre o julgamento das propostas e somente depois a análise dos documentos de habilitação do licitante vencedor. E essa lógica, ela visa o quê? Dar mais celeridade e eficiência ao processo, pois a administração pública só precisa analisar questões documentais, burocráticas, de quem de fato apresentou a melhor proposta. Antigamente, todo mundo concorria, mas aí eram 10 licitantes. Aí a administração pública tinha que pegar e conferir documentação, ou seja, aquela parte burocrática dos 10, para somente depois passar para a próxima fase. Agora não. Agora ela não está ligando, pelo menos no primeiro momento, acerca de documentação e de burocracia. Deixa eu escolher minha proposta primeiro. Escolhi essa aqui, para comprar essa caneta aqui, foi essa marca aqui. Agora sim eu vou ver a documentação dela. A documentação dela não permitia ela contratar com a administração pública. Então a gente tira ela, agora a gente pega a segunda proposta mais vantajosa. E agora sim a gente olha a documentação dela. Porque a gente dá mais celeridade àquele processo licitatório. Em vez de eu conferir a documentação antes de todo mundo, imagina uma licitação com 1000 licitantes. A trabalheira que não dava. Agora não. Agora pode ter 1 milhão de licitantes. Venceu essa proposta? Agora sim eu vou lá e confiro se a documentação está ok. Por isso, essa inversão de fase, que é a regra na nova lei de licitações. Perfeito? Vamos lá. Primeira fase prevista na nova lei de licitações, fase preparatória. É a fase interna de planejamento, considerada uma fase crucial para o sucesso da contratação. Nela que são elaborados documentos essenciais que fundamentam e detalham o objeto e as regras da licitação, como estudo técnico preliminar, termos de referência, anteprojeto, projeto básico, executivo e aquela matriz de riscos. Próxima fase é a fase de divulgação do edital, princípio da publicidade. A publicação do edital é regra, tornando o certame público e acessível a todos os interessados. A administração pública, por meio daquele princípio da competitividade, quanto mais licitantes, melhor, porque é mais fácil dela escolher uma proposta mais vantajosa. Próxima fase é a fase de apresentação de propostas e lances. É o momento, acho que auge do processo licitatório, em que os licitantes enviam as suas propostas comerciais e, quando for o caso, participam da etapa de lances. Temos também a próxima fase, que é a fase de julgamento. As propostas são analisadas e classificadas de acordo com o critério de julgamento que a gente já viu anteriormente, definido no edital. E a próxima fase é a fase de habilitação. Nessa fase, a administração verifica se o licitante classificado em primeiro lugar, ou seja, aquele que tem a proposta mais vantajosa, possui as condições exigidas para contratar com a administração pública. Analisa-se aí nessa fase a capacidade jurídica, técnica, fiscal, contábil, social, trabalhista, econômico-financeira, apenas desse vencedor provisório. Porque se eventualmente ele for desclassificado ou não cumprir as exigências da fase de habilitação, pega-se o próximo licitante classificado de acordo com os critérios de julgamento. Próxima fase, a fase recursal, onde há aqueles recursos. E, por fim, nós temos a fase de homologação.
é o ato final no qual a autoridade superior competente confirma a validade de todo o processo licitatório e adjudica o objeto ao licitante vencedor de acordo com o processo licitatório. Perfeito? Ponto de exceção. A inversão das fases ser a regra, a lei admite também exceção, né? Como toda regra há exceção. O artigo 17, parágrafo 1º, dá uma lida lá, diz que, mediante ato motivado e com previsão expressa no edital, a fase de habilitação poderá ocorrer antes da fase de julgamento, retornando àquela lógica anterior da lei antiga, né, da lei 8666. Embora a licitação seja um caminho padrão para a contratação, a lei reconhece que nem sempre ela é possível ou eficiente. Para essas situações excepcionais, existem as hipóteses também, né, de contratação direta e dispensa ou inexigibilidade de licitação, que é o nosso próximo tópico. Então, senhores, às vezes, a licitação, dependendo da situação, ela vai gerar um ônus maior do que o bônus. Lembra, né, daquele princípio da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o ônus vai ser tão grande que não vale a pena, às vezes, ou às vezes é uma situação de emergência que não tem como fazer o processo licitatório. E por isso nós temos a dispensa e a inexigibilidade de licitação, a denominada contratação direta, que é o nosso próximo tópico. Então, cadete, contratação direta é uma exceção à regra de licitar, como eu disse anteriormente, permitindo que a administração pública celebre um contrato sem realizar o procedimento competitivo. E ela se subdivide em duas espécies, cuja distinção é um tema clássico, recorrente, sempre cobrado. Então, esse é mais um tema essencial para você aí saber e levar para a sua prova. E ela se subdivide em dispensa e inexigibilidade. A dispensa de licitação está lá prevista no artigo 75, dê uma lida lá, e a inexigibilidade está prevista no artigo 74. O que é dispensa de licitação? Vamos conceituar ela primeiro. A dispensa de licitação, a competição entre possíveis fornecedores, ela é até viável, mas a lei faculta a administração não realizar a licitação por razões de conveniência, oportunidade ou principalmente razões de baixo valor. E qual que é a natureza, né, da dispensa de licitação? Ele é um rol de hipóteses taxativas, ou seja, números clausos. A administração só pode dispensar a licitação nos casos expressamente citados na lei. Então, todos aqueles casos de dispensa do artigo 75. Saiu desses casos, não pode em nenhuma hipótese haver a dispensa de licitação. E quais são as hipóteses chaves para você gravar e levar para a sua prova? Baixo valor. Obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, outros serviços e compras, licitação deserta ou fracassada, emergência ou calamidade pública, contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Nesses casos, levem isso para a sua prova, pode haver a dispensa de licitação pela administração pública. Perfeito? Agora vamos à inexigibilidade de licitação. Qual é o conceito? Nesse caso, a competição é inviável, tornando impossível a realização de um procedimento para selecionar a melhor proposta, pois não há como comparar objetivamente os potenciais contratados. Qual que é essa natureza? É um rol de hipóteses exemplificativo. O artigo 74 lista os casos mais comuns, mas outras situações de inviabilidade de competição podem justificar essa inexigibilidade. Hipótese-chave sempre cai em concurso público: fornecedor exclusivo, contratação de profissionais do setor artístico consagrado pela crítica e opinião pública, contratação de serviços técnicos especializados, de notória especialização e de natureza singular. Então, dispensa de licitação, lembra do valor baixo, e inexigibilidade, lembre-se sempre, contratação do setor artístico, contratação de serviços técnicos. É isso aí que vai cair na sua prova e é isso aí que você tem que diferenciar de dispensa e inexigibilidade. Perfeito? Pessoal, isso é o mais essencial para a sua prova no que diz respeito a licitações. Vamos passar agora para o nosso tema de responsabilidade civil do Estado, um tema quentíssimo e que nas últimas provas foi objeto de cobrança pela banca CRS.
Responsabilidade civil do Estado na tela. Vamos lá, pessoal. Responsabilidade civil do Estado, previsto lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então você que está aí estudando agora direito administrativo, fazendo aquela revisão final para o CFO-PMG, não se esqueça, nós já falamos várias e várias vezes do artigo 37 da Constituição Federal. Acabou a aula, que esse é o último tema agora. Abre o seu vadimécum, abre a sua Constituição Federal e leia integralmente o artigo 37 da Constituição Federal. É o nosso combinado. Vamos falar agora da responsabilidade civil do Estado, que tem como fundamento algumas teorias e alguns princípios. O primeiro princípio é a repartição dos encargos. Significa que o quê? A coletividade que deve repartir o prejuízo causado pela administração pública. E ela faz isso através do dinheiro público. Nós temos também duas teorias. A teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada aqui no Brasil. É a pessoa jurídica que, ao assumir o exercício da função administrativa, assume também os riscos inerentes à função. E é a regra do direito brasileiro. Possibilita o chamado excludente de responsabilidade, diferentemente da teoria do risco integral, que é aplicada em algumas ocasiões expressamente previstas, como é o caso de dano ambiental, dano nuclear e atos de terrorismo, atos de guerra dentro de aeronaves brasileiras. Nesses casos é adotada a teoria do risco integral. A administração pública, o Estado, deve indenizar independentemente se houver fato exclusivo do terceiro, caso fortuito, fato exclusivo da vítima. Não importa, ela tem que indenizar. Não existem as chamadas excludentes de responsabilidade. Então a regra, teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva da administração pública, teoria do risco integral, em alguns casos, sim, a administração pública deve indenizar independentemente se houver algum tipo de excludente. E eu quero que você leve esses casos para a sua prova, porque se tiver uma questão, vai pedir a exceção da teoria do risco administrativo, que são os casos de dano ambiental, dano nuclear e atos de terrorismo de guerra dentro de aeronaves brasileiras. Excludentes de responsabilidade são aquelas excludentes que, eventualmente, afastam a responsabilidade do Estado. São elas, caso fortuito ou força maior. É um evento imprevisível e inevitável da natureza, como, por exemplo, a enchente, que não foi prevista. A gente não consegue prever. A gente sabe que no Brasil não tem terremoto, mas, eventualmente, dá um terremoto aqui no Brasil, não tem como prever. É um caso fortuito / força maior, o exemplo clássico. Fato exclusivo de terceiro ou fato exclusivo da vítima. Pessoal, gostam muito de cobrar em concursos policiais a questão da morte do preso em presídio. O STF decidiu que o Estado firma com o preso uma relação de custódia e passa a ter o dever de garantir a integridade física do preso, inclusive contra ele mesmo, se ele suicidar. Cabe indenização. Então, o Estado responde de forma objetiva pela morte do preso dentro de um presídio. Então, relembrando, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, deve ser comprovada a conduta do agente estatal, o nexo e o dano. E o Estado ainda pode, por meio da ação de regresso, cobrar do agente público. E esse direito de regresso depende de dolo ou culpa. Então, responsabilidade objetiva do Estado. Nós temos a conduta do agente estatal, o nexo e o dano. Responsabilidade civil do Estado, conduta, nexo e dano. Está faltando o dolo e a culpa. O que o dolo e a culpa entram nisso? Responsabilidade objetiva não precisa comprovar dolo nem culpa. Contudo, todavia, porém, direito de regresso. Se eventualmente aquele agente público agiu com dolo ou culpa, o Estado pode, por meio da teoria da dupla garantia, cobrar esse valor que ele teve que indenizar aquele particular do agente público. Exemplo para ficar claro para vocês. Você aí, futuro oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, está lá dirigindo a sua viatura, falou assim, hoje eu quero saber de nada, não, eu vou pegar essa viatura aqui, vou bater ela num poste, porque minha vida tá ruim demais, e eu tô nem aí. Vai lá e bate a viatura no poste, dolosamente. O Estado, eventualmente, vai ter que indenizar todos os danos decorrentes. Fiquei sem luz, um aparelho lá,
um aparelho médico lá, do cardíaco, o cara foi lá e morreu. Eu falei assim, o Estado tem que indenizar todos os eventos danosos que foram causados por essa ação, o Estado tem que indenizar. Só que como você causou isso com dolo, o Estado tem o direito de regresso de você com base na teoria da dupla garantia. Prestem bem atenção, a teoria da dupla garantia, ela é uma garantia tanto do Estado, quanto do particular, quanto do agente público. Se o Estado causa um dano a terceiro, o terceiro não pode ir direto no agente público. Ele tem que ingressar com a sua ação, primeiramente, contra o Estado. E só depois que ele, eventualmente, for instado a indenizar o particular, que o Estado pode, por meio do dolo ou culpa, entrar com ação de regresso e cobrar daquele agente público. Então, sobre responsabilidade civil do Estado é isso. Lembre-se sempre daqueles casos de exceção à teoria do risco administrativo, que se aplica à teoria do risco integral. Vamos para o próximo e último tema da nossa revisão final de direito administrativo, improbidade administrativa. Conceito de improbidade administrativa, dos atos de improbidade administrativa. Consiste em atos ilícitos que causam dano ao patrimônio público, violem os princípios da administração pública ou resultem em enriquecimento ilícito. Sujeito ativo, pessoal, aquele que pratica o ato de improbidade administrativa ou aquele que concorre para a sua prática ou dele se beneficia nos termos do artigo 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Inclusive, é importante observar, o artigo 2º estabelece um conceito amplo de agente público. Vale a pena dar uma lida lá. Normalmente na prova é um caso assim, aí eles colocam um indivíduo que, em tese, não está abarcado num conceito mais restritivo de agente público e pede para você dizer se está abarcado pelo conceito de ato de improbidade administrativa praticado por um agente público ou não. Então, é um conceito amplo. Leve isso para a sua prova. Peculiaridades recentes. É isso aqui que vai cair. Presta bem atenção. Lei de improbidade administrativa. Nossa, eu não estou aguentando mais assistir essa aula. Preste bem atenção nesse slide, nessa parte da nossa revisão, porque se cair alguma coisa de improbidade administrativa, a minha aposta é que seja com essas peculiaridades recentes. Primeira delas, exigência de dolo específico para a responsabilização do agente público. Anteriormente, havia alguns atos administrativos que, se o agente praticasse de forma culposa, ele também seria responsabilizado. Contudo, com essa alteração recente na Lei 14.230 de 2021, não existe mais ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Outra situação alterada pela lei, redefinição de prazos prescricionais. E há também nessa lei uma maior clareza sobre a responsabilidade de terceiros. E, eu acho que o principal, a vedação à responsabilidade objetiva. E lembrando que esse dolo, ele é um dolo específico, não é mais aquele dolo genérico, simplesmente aquela vontade consciente. Ele tem que ter aquele dolo específico de causar violação de princípios, dano ao erário público e afins. Não existe mais o dolo genérico na improbidade administrativa. Lembre-se sempre na hora de realizar questões. Porque com certeza eles devem pedir assim, marque a questão incorreta e vai colocar um caso que o agente público, de forma culposa, pratica algum ato que cause enriquecimento ilícito, que cause algum dano ao erário e, eventualmente, eles vão cobrar essa assertiva como errada. Não existe mais ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Categorias de atos de improbidade administrativa. Vocês têm que saber que existem essas 3 categorias. Atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração pública. Enriquecimento ilícito, o agente se beneficia disso. Prejuízo ao erário é prejuízo à administração pública, prejuízo ao interesse público e violação aos princípios da administração pública. Por isso que nós estudamos anteriormente princípios da administração pública, princípios do direito administrativo. Todos esses atos administrativos, esses atos que causem
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação dos princípios são atos categorizados como atos de improbidade administrativa. Leiam o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, em especial artigos 9º, artigos 10º também vocês vão ler para vocês entenderem o que são atos administrativos que causam prejuízo ao erário, atos administrativos que causam enriquecimento ilícito. Posteriormente, leiam as penalidades do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, que são artigos que foram alterados por essa nova lei e são artigos que caem demais na prova. Se você, eventualmente, praticar um ato que cause prejuízo ao erário, quais as penalidades você poderá ser sancionado? É isso que vai cobrar na sua prova. Não se esqueça de ler, depois de finalizar essa aula, o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Sobre direito administrativo, era isso que eu tinha para passar para os senhores. Espero que vocês tenham gostado, que dê para ter rememorado grande parte do conteúdo do direito administrativo. Como eu falei, é impossível a gente abarcar todo o conteúdo do edital, mas aqueles principais pontos, os pontos essenciais para você levar para a sua prova, foram tratados aqui. Um forte abraço, uma excelente prova a todos vocês e já sabe, contem sempre com o Essencial Preparatório. Até breve.